Então vamos receber agora o Gustavo Geraldo Pereira Ângelo dos Santos. Ele é diácono aqui na Paróquia de São Roque, em Aparecida. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Bem-vindo Romero. Obrigado. Pode sentar, faz favor, fique à vontade. A gente estava conversando ali a respeito desta coragem em seguir esse chamado. Aceitar esse chamado é realmente uma prova de coragem? Bom, eu acredito que é sim uma grande prova de coragem, né? Porque, sobretudo, diante dos desafios que nós enfrentamos hoje enquanto missão de evangelização da igreja, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a coragem é uma característica que tem que estar bem, assim, forte na pessoa que decide, então, abraçar essa vocação, né, como um chamado de Deus, mas também como uma resposta, né, porque a vocação, eu penso que ela tem que ser muito bem compreendida nessa dinâmica, né, de Deus que chama, mas nós que vamos respondendo a esse chamado e construindo junto essa vocação, né? É difícil, às vezes, entender esse chamado, porque a gente, observando aqui também a sua história tão jovem, já chegou a ingressar no seminário, saiu, voltou. É difícil entender esse chamado? Bem, aos poucos, né? Não é uma coisa assim que, de repente, do nada, você já tem uma resposta pronta e acabada para aquilo que vai ser a sua vocação, a vida que você abraçou. A vocação, ela vai sendo amadurecida, né? Como num processo mesmo, vocês mesmos disseram, né? Que dentro dessa mística do reino de Deus, desse projeto, né, do Pai para a nossa vida, então ali ele escolhe alguns, né? Não por méritos, mas alguns são chamados para viver vocações específicas, né? E nesse sentido, você vai, ao longo das experiências que você vai fazendo, né? Assim foi comigo, na minha comunidade, onde eu cresci, fui me encantando com esse projeto maravilhoso de Jesus e fui me deixando, né, interpelar. E quando você mesmo disse, né, eu saí do seminário, voltei, mas fui fazendo a minha experiência e hoje eu estou aqui, né? Diácono, atuando aqui na Arquidiocese de Aparecida. Hoje fazem 19 dias de diaconado, assim. Eu amanhã completo 20 dias, porque me ordenei no dia 4 de agosto, né? Dia de São João Maria Vianney, uma data muito significativa. Sim. E que me deixou muito feliz, né? Quando nós sentamos, né, o formador do seminário, nosso arcebispo Dom Orlando, para decidir as datas da ordenação, porque inclusive a ordenação presbiteral também já está marcada para novembro, mas eu fiquei muito feliz em poder escolher essa data, né? Dia do Padre, né? Dia de São João Maria Vianney, que é um exemplo de sacerdote para todos nós. Sem dúvida. É muito interessante a gente observar que as vocações realmente, principalmente a sacerdotal, ela nasce já na igreja, né? Como é que foi esse momento desse chamado, desse start, que você pensou assim, nossa, acho que eu quero ser padre. Como é que foi? Na verdade, demorou um pouco, viu? Porque eu, como muitas crianças, na maioria das crianças, mesmo as crianças que são de famílias cristãs e que têm uma caminhada de igreja, eu ia na igreja com minha mãe, mas eu não me sentia muito atraído, né? Eu, como estou dizendo, as crianças gostam de passear, brincar dentro da igreja, no horário da missa gostam de correr lá fora. Então, eu não vou dizer para você que desde o início eu era encantado, eu entendi aquele mistério que era vivido ali e que aquilo ali já brilhava meus olhos, eu olhava para o padre e já dizia que eu queria ser padre. Não, eu ia na igreja com minha mãe, né? Minha mãe é uma pessoa de muita fé. Minha mãe tem um problema de saúde. Ela sofre de uma esquizofrenia, num grau leve, mas ela tem esse problema, essa enfermidade. Mas ela sempre foi uma pessoa de muita fé, né? Dentro daquilo que minha mãe experimenta do mundo, a igreja, a religião, para ela é algo muito profundo. Então, eu acabava indo para a igreja com ela, né? Até às vezes que eu não queria ir, meu pai me falava para eu ir, né? Para fazer companhia, por conta também da necessidade. Eu ia e quando criança eu lembro que às vezes eu dormia no banco, perguntava para ela, mãe, que horas que tá acabando a missa, né? Uma pergunta que acontece com todas as crianças, né? É uma situação que todas as crianças passam, mas tá acabando. Sim. E eu lembro que quando chegava a hora do Pai Nosso, tava acabando a missa, né? Tá no final, os ritos finais. Mas aos poucos, né, eu crescendo nesse ambiente que é importante, por isso que eu acho que os pais também, mesmo que as crianças nessa lógica que eu estou partilhando com vocês que era comigo, mesmo assim devem fazer com que as crianças se ambientalizem, né, nesse espaço religioso e aos poucos Deus vai falando ali também, né? E num determinado momento ali
a paróquia ofereceu um curso para coroinhas e eu já estava ali na igreja mesmo e me senti vontade então de fazer, né, esse curso de coroinhas. Foi até o padre Carlinhos aqui da nossa arquidiocese, que era seminarista na época. É legal você fazer essas lembranças, né? Sem dúvida, puxar pela memória, principalmente da sua história, né? Pois é. E então ele pegou e me deu a formação de coroinha e eu, a partir daí, então, desde 99, isso foi em 1999, eu tinha 11 anos, se não me engano, então comecei aí. Eu comecei aí, mas como eu te disse, não tinha, né? Eu fui aos poucos, né, me aproximando, tudo isso. né? Minha catequese também na igreja, eu fiz a minha primeira comunhão eucarística, assim, sem entender muito bem esse mistério. Eu lembro que na minha caminhada, quando eu comecei a fazer, né, os encontros vocacionais, e aí pulando já um bom trecho dessa minha história, mas já quando eu comecei os encontros vocacionais, que eu fui de fato ter uma catequese mais aprofundada, que eu fui de fato conhecer e entender algumas coisas, e aquilo ali foi me encantando mais ainda, né? Deixou-se seduzir pela proposta de Jesus na sua vida. Acho que é bonito isso. A gente tem que se deixar seduzir pelas coisas corretas na nossa vida, né? Sim, sobretudo porque a gente sabe que as seduções, né, que nos são oferecidas hoje são diversas, né? E muitas delas não se encaixam muito bem com esse projeto de dar realização plena para a nossa alma, né? Porque muitas vezes nós nos deixamos seduzir pelas coisas incorretas, né? Você usou o termo correto. Então, isso daí, na verdade, são seduções que não vão preencher a nossa alma, né? A gente pode se deixar seduzir por muitas coisas, né? Mas, graças a Deus, eu fui olhando e vendo que essa sedução a qual Jesus me colocava, ela realmente era o ponto certo, era aquilo a qual eu deveria me agarrar e assim eu fui levando, né, e vivendo a vocação. Bom, na sua história aqui, a gente sabe que em 2006 você entrou para o seminário, depois, 2 anos depois, teve que abandonar o seminário por um motivo pessoal. Voltou aí depois em 2012. Essa volta, você voltou muito mais maduro, muito mais consciente do que você queria. Sim. Esse foi um momento muito importante para mim, porque quando eu interrompi a minha caminhada vocacional, eu senti a necessidade de fazer isso, né? Então, e eu acho que isso é muito positivo. Às vezes, quando você decide sair do seminário, várias pessoas, né, olham e parece que sentem, né, uma certa tristeza, né? Poxa vida, alguém que deixou a vocação, a igreja precisa tanto de vocação, principalmente aquelas pessoas mais piedosas, né, que vivem a sua fé. Então, quando eu deixei o seminário, eu senti um pouco desse clima entre as pessoas, né? Mas isso é muito positivo, porque, como você mesmo disse, eu senti a necessidade de sair, né? Eu fiz as minhas experiências, né? Sobretudo também no campo do trabalho. Eu já havia trabalhado antes, mas aí, nesse momento que eu saí, eu já tive que entrar no mercado de trabalho. Eu trabalhei numa loja, no shopping de Guará, e todo esse período meu foi trabalhando na loja. Depois eu concluí o curso de filosofia nesse mesmo período aí, por conta própria. Me engajei num projeto também educacional e isso daí também foi muito bom para mim, porque esse ambiente da educação nos forma muito, né? Se a gente se permite que isso aconteça, porque a realidade da educação também ela é muito crítica, né? A realidade das famílias, porque você está na sala de aula em contato com as crianças e aí você percebe, né? Pode daquilo que elas demonstram, do comportamento delas, sentir o cenário das nossas famílias de hoje, né? Então isso contribuiu muito para a minha vocação, né? Tanto na experiência que eu fiz na loja, de atendimento com o público, com as pessoas. Eu me lembro que nesse período, né, por já ter tido uma experiência no seminário, e cada um de nós somos chamados a viver, né, a vida cristã. Então, eu pensava comigo assim, nesse ambiente onde eu estou, né, como que eu exerço a minha missão, a minha vocação, já que eu sou batizado, né? Então, era uma possibilidade, era uma oportunidade no contato com as pessoas de exercer a minha vocação laical, né? Porque, enquanto seminarista também, mesmo seminarista, nós somos leigos, né? E essa saída foi realmente uma grande contribuição. Voltei mais maduro, sabendo que, agora eu posso dar passos mais concretos, né? Eu posso ter um pouco mais de clareza, a certeza vai se confirmando com o tempo, com a resposta que a gente vai dando diariamente, Deus vai fazendo com que a gente perceba que de fato eu estou acertando, né?
embora isso não exclua, né, as dificuldades, né, os momentos que a gente para e pensa e questiona, mas tudo isso é parte do processo, né? Todo esse amadurecimento faz parte realmente, dúvidas, questionamentos. Isso é importante para que a gente possa crescer na nossa certeza. Mas você participou também de uma experiência missionária muito interessante que deve ter também ajudado nesse amadurecimento da sua vocação. Sim, essa experiência missionária foi uma graça de Deus na minha vida, né? Porque eu concluí os estudos da teologia em 2016 e normalmente, até um tempo atrás na nossa arquidiocese, já no final da teologia se ordenaria diácono, né? Dentro do processo em vista do sacerdócio. E então, em 2016, eu e meu colega da mesma fase que eu ficamos assim na dúvida, na incerteza mesmo, porque era um período de transição, né? O nosso bispo emérito, Dom Raimundo, ele estava saindo, né? E já estava, então já tinha sido eleito Dom Orlando, e nós não sabíamos se Dom Orlando ia dar continuidade nessa nova proposta do seminário, porque um ano antes da minha missão, o padre Moisés, que era o seminarista concluinte naquele ano, então foi e fez a primeira experiência missionária fora, na diocese de Santarém, lá com o Dom Flávio Jovenali, que é um bispo muito amigo, muito próximo da nossa diocese, e por isso então se deu essa experiência missionária na diocese de Santarém. Então Moisés foi. Então, na vinda do Moisés, a própria formação fez uma avaliação da sua experiência, se seria interessante continuar ou não. E eles avaliaram que sim, que seria interessante. Dom Orlando também deu o seu aval, o seu posicionamento. Então, nós fomos, né, chamados pelo Dom Damasceno, e então foi dito para nós que iríamos fazer essa missão, né? Mas como que eu vejo isso, né? Embora a gente esteja na diocese, né, existe uma espiritualidade também do padre diocesano, a igreja, ela hoje tem pensado melhor essa missionariedade, né? Missionariedade enquanto algo próprio de todos nós, né, que abraçamos essa vida. Então, o padre diocesano também, ele deve estar aberto à necessidade da igreja, onde ela necessitar, onde ela precisar. E, nesse sentido, eu sempre fui muito disposto, né, a se me chamar. Às vezes a gente canta aquela música, né? Onde mandar eu irei, né? Aonde mandar eu irei. E aí eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Não tem que ficar só no canto, na beleza das nossas celebrações e daquilo que a gente elabora, mas tem que ser vivido no concreto. E então eu estava naquela expectativa, se for para fazer missão, eu vou com alegria, se não for para fazer missão, também vou viver com alegria, né? O Papa Francisco mesmo, uma das 3 falas que ele enfatizou aqui no santuário quando esteve, foi de deixar se surpreender por Deus, né? Isso, desde que ele esteve aqui e fez essa reflexão, essa ideia, esse pensamento de deixar se surpreender por Deus também foi algo que eu deixei me entregar. E deixei me surpreender por Deus, fui para a missão em Santarém. E se fosse falar para você tudo que eu vivi lá, a gente ia ficar aqui o dia todo, tem muita experiência. O dia inteiro conversando, né? Sim, mas o que eu posso avaliar de geral é que você estando numa outra realidade diferente da sua, né? Pela cultura, pela alimentação, um choque que eu recebi também, porque assim, eu cresci na zona rural, né? Eu sou acostumado com várias realidades e não tenho tantas preocupações em questão de alimentação, me adapto fácil. Essa era a minha ideia quando eu fui. Mas quando eu cheguei lá na missão, eu percebi que não era tanto assim, não, porque eu fiquei doente lá, desde que eu cheguei até quando eu saí, peguei alergia, peguei problema de estômago, eu tive até cachumba. Nossa! Sim, no último mês eu peguei uma cachumba lá que me deixou meio baqueado, mas tudo isso também a gente faz uma síntese e vê que vale a pena, né? As pessoas que a gente encontra, as realidades, né, desafiadoras. Rio, né? A gente aqui tem as rodovias, tem as ruas, tem as estradas. Lá o meio de transporte deles é o barco, né? Pelos rios, o Rio Amazonas, o Rio Tapajós. E as comunidades, né, ribeirinhas, pessoas simples, cheias de Deus, e tudo isso é um cenário muito bonito. Imagino que seja realmente encantador poder olhar o outro com outros olhos e principalmente também poder se sentir ajudando, se sentir a serviço do outro.
Você que está em casa, está acompanhando também aqui a nossa entrevista, pode também amadurecer a sua vocação sacerdotal, inclusive acessando o nosso portal a12.com, porque lá você vai encontrar também uma matéria especial a respeito da vocação sacerdotal, aliás, de todas as vocações que nós estamos conversando, inclusive esta semana, na 49ª Semana Vocacional, promovida pelo Santuário e também pela Rede Aparecida de Comunicação. Dá uma passadinha lá no portal a12.com, quem sabe você também não se sente chamado aí a exercer a vocação sacerdotal. Bom, Gustavo, eu agradeço pela presença, parabéns pela ordenação do diaconato agora e, é claro, já estamos ansiosos para saber em novembro, não é isso? Dia 24 de novembro. Então, dia 24 de novembro, você também vai se tornar aí um sacerdote. Amém. Muito obrigada, viu, pela presença aqui conosco. Imagina, eu e que por agradeço. contar um pouquinho da sua história e também inspirar tantos jovens a seguir a sua missão, a sua vocação. Amém, Muito que obrigada. assim seja. Obrigado a Amém, vocês. amém.